Olá pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao curso Fundamentos de Física. Hoje a gente teve uma certa mudança no cenário, mas eu espero que corra tudo bem. Eu acho que vocês vão conseguir acompanhar direitinho a aula. A gente tem a nossa tela aqui e o título da nossa aula de hoje, a gente vai continuar na parte de multiplicação de vetores. Hoje a gente vai falar sobre como a gente faz o produto entre um vetor por outro vetor. Na aula passada, a gente viu como faz a multiplicação de um escalar por um vetor. Só que aqui, essa aula de hoje, de um vetor por um vetor, a gente vai ver que existem mais de um tipo de multiplicação de vetor por vetor. Hoje a gente vai ver o que a gente chama de produto escalar, ok? Então, a primeira das duas possibilidades é o produto escalar. E isso resulta em um escalar, ou seja, o resultado da multiplicação de dois escalares nessa operação que a gente chama de produto escalar é um escalar, é só um número, ok? Por outro lado, na próxima aula, a gente vai ver o produto que a gente chama de produto vetorial. Já no caso do produto vetorial, o resultado vai ser outro vetor. E eles são duas operações matemáticas muito distintas. O que é engraçado e às vezes gera muita confusão, porque quando a gente faz multiplicação de números por números, ou seja, de escalares por escalares, é só uma possibilidade. É a tabuada que a gente está acostumado a fazer, né? Ou põe lá na calculadora. Agora, quando a gente fala de produto, de multiplicação de vetores, a gente vai ter duas possibilidades, né? Então, produto escalar, que a gente vai ver na aula de hoje, e o produto vetorial na próxima aula, né? É muito importante prestar atenção nas notações e na operação, porque elas geram muita confusão quando vocês estão aprendendo as diferenças entre esses dois produtos. Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala do produto escalar, a notação que a gente vai usar é essa aqui, ó. Tem o vetor A, que tem a setinha em cima, um ponto e o vetor B. Aí é o produto escalar. Olha só, A, ponto, B. E a gente vai dizer, a gente lê isso, A escalar B. Então toda vez que tiver essa notação aqui, a gente vai ler A escalar B, ok? Por outro lado, a gente vai ter a outra notação, que é a XB. Então o X, ele indica produto vetorial. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, se vocês colocarem o X e fizerem essa operação aqui de produto escalar, vai dar errado. Está errado, a notação é um erro matemático, é uma inconsistência. Porque o ponto exige essa operação aqui, ó. Eu já vou explicar para vocês. Aqui a gente tem o produto escalar. Então a gente vai ler A escalar B ou a gente vai ler A vetorial B. Tá? Então isso é muito importante porque aqui gera confusão. Se vocês entenderam essa diferença de notação, a gente vai começar e não vai dar erro, né? Vocês vão saber o que fazer. A operação correta do A escalar B é essa daqui. Olha só, a gente tem o módulo do vetor A, o módulo do vetor B e o cosseno do φ. Φ é o ângulo entre esses dois vetores. Assim, ó, você tem um vetor A, e aí a gente tem um vetor B, e a gente tem um ângulo entre os dois vetores, ok? Então a gente vai pegar o cosseno desse ângulo. Então é isso que é o produto escalar. É o módulo de um vetor, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Pode parecer estranho fazer essa operação, mas ela aparece em muitas operações, em muitos problemas físicos. Inclusive, a gente vai usar muito para resolver problemas físicos essa operação. Agora, por que a natureza se comporta dessa forma? Eu não sei, a gente não sabe. Só que o mundo se comporta dessa forma em muitas operações físicas, muitos fenômenos da física, a gente consegue descrever matematicamente utilizando esta operação de produto escalar aqui. O produto vetorial, vocês vão ver que é mais estranho ainda, porque envolve uma combinação de componentes ali, né? A gente fica, mas para que eu tenho que aprender isso? Porque de fato vai aparecer
em problemas físicos esse tipo de operação. Por isso que a gente está estudando elas agora. Então, vocês já sabem, módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Anotado isso, vocês vão ver o seguinte, que existem dois ângulos possíveis, que é o φ e o 360 menos φ. Né? Por exemplo, você pode ter esse ângulo aqui, ou você pode ter esse ângulo de fora aqui, ó, que é o 360 menos φ. 360 é uma volta completa, né? Então seria uma volta completa menos o φ. Então você tem 360 menos φ, esse ângulo aqui, ou o φ. Ambos têm o mesmo cosseno. Então não importa qual dos ângulos a gente usa, se é o ângulo menor ou o ângulo maior. Né? Então na prática do produto escalar, não importa o ângulo. Quando a gente for ver o produto vetorial, vai importar o ângulo que a gente usa. Uma forma de ver o produto escalar é como projeções de um vetor sobre o outro. Tá? Como assim projeções? Olha só, a gente tem duas possibilidades. O vetor A projetado na direção do B. O que é a projeção? Olha só, tá vendo a ponta do A aqui? Imagine que a gente desce ele aqui de forma a formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Isso é uma projeção do A. Vocês estão vendo esse tamanho aqui? Isso aqui é A, ó, daqui a distância entre essa ponta e essa ponta aqui, isso aqui é A cosseno de φ. Tá vendo isso aqui, ó? Esse triângulo aqui é A cosseno de φ. Tá? Então deixa eu apagar aqui pra gente não misturar as coisas. Vocês já entenderam dos ângulos, eu vou apagar. Aqui. Ó, A cosseno de φ. Aqui, ó. A cosseno de φ. Essa é a parte de baixo aqui, ó. Vocês veem que é uma projeção de A sobre B? Então, quando a gente faz A cosseno de φ vezes o próprio B, a gente tem a projeção do A vezes o módulo do B. Tá? Então, é uma forma de a gente identificar a projeção de um vetor sobre o outro. Aí depois, a gente tem o B na direção de A. Olha, a gente teria o B, imagine aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui, ó, que passa lá na ponta do B, ó. Aqui, ó, 90 graus. Então, vocês estão vendo que isso daqui é uma projeção do B sobre o A? Isso daqui é B cosseno θ. E aí, nessa linha, a gente vai ter o B cosseno θ vezes o A, a gente tem o produto escalar. Então, a gente pode tanto interpretar isso daqui como B cosseno θ, que é φ, desculpa, não é θ aqui, é φ, para ver a projeção do B como A, ou o A projetado no B. Então, são duas formas de a gente visualizar o produto escalar. É aqui, ó, então a gente tem dois vetores, a gente tem a componente de B em relação a A é igual a B cosseno de θ, aqui, ó. E aí depois, e mesmo que o B seja maior, olha aqui, ó, a componente do B, nesse exemplo aqui é maior, fez um ângulo de 90 graus. E aqui, a gente teria o A cosseno θ, a projeção de A sobre B, ok? Então, é importante notar que se o ângulo entre os dois vetores é igual a zero, né? Então, a gente tem os dois vetores apontados na mesma direção. Ó, essa situação assim, ó. Aqui a gente tem o A e a gente tem o B aqui, ó. Os dois estão na mesma direção. O ângulo aqui é zero. O cosseno do ângulo vai ser 1, que é o maior valor possível para o cosseno. Então, essa situação aqui é o máximo produto escalar que a gente vai ter, quando o φ é igual a zero e o cosseno de zero é 1. É o máximo valor, ok? Então, o produto escalar aqui é o valor, é o máximo quando os dois apontam na mesma direção. Por outro lado, quando o φ é 90 graus, o que a gente tem? A gente tem um vetor assim e outro assim. Tem 90 graus em relação ao outro. A projeção do A sobre o B é zero. É uma sombra igual a zero. Então, a gente tem aqui, ó, o cosseno de 90 graus, ele é igual a zero. Então, a projeção de A sobre B é zero, por causa desse cosseno, e a projeção do B sobre o A também é zero, por causa do mesmo cosseno. Então, no caso do ângulo de 90 graus,
a gente tem o menor produto escalar possível. A terceira possibilidade é quando o ângulo é de 180 graus. Deixa eu ver se está aqui no outro slide. Não. A terceira possibilidade é quando o ângulo é 180 graus, ou seja, o A aponta para cá, mas o B ele aponta na direção oposta. Então a gente tem um ângulo de 180 graus. Nessa situação, o cosseno de 180 ele é igual a menos 1. Então a gente tem o máximo valor possível, só que negativo, né? Então o cosseno, o produto escalar, ele fica negativo. Toda vez que o cosseno for, que o ângulo for zero, a gente tem o maior valor possível. O ângulo 90 é zero e o ângulo 180 é o menor valor possível, porque a gente tem um valor super negativo. Beleza? Então essas são os três casos extremos. Por outro lado, a gente pode ver todas essas operações aqui. A operação de... quando a gente faz o produto escalar, que é o módulo de um ou módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo, a gente pode olhar essa mesma situação em termos dos vetores unitários. Então, nessa notação vetorial aqui, ó, imagine que a gente tem o vetor A escrito como AX em I mais AY em J mais AZ em K. E o vetor B como BX em I mais BY em J mais BZ em K, que é a notação vetorial, né? Então a gente tem o vetor A e a gente tem o vetor B. Agora, quando a gente combina todos os termos, a gente vai ter primeiro termo com primeiro termo, primeiro com segundo, primeiro com terceiro. Depois a gente tem o segundo termo com todos e o terceiro termo com todos. O que vai acontecer nessa situação? A gente vai ter termos cruzados, a gente vai ter AI com AI. Só que o AI com AI, a gente vai ver que ele é igual a 1. A gente vai ter o AI com o AJ, que a gente vai ver que é 0. E o AI com o AK é 0 também. Depois o AJ com o AI é o 0, o AJ com o AJ é 1 e o AJ com o AK é 0. Tá? Então, no fim das contas, quando a gente faz todos contra todos, só vão sobrar os termos em que a gente tem AI com AI, AJ com AJ e AK com AK, porque são os únicos que ficam diferentes de 0. Todos os termos cruzados vão se anular. Por que eles se anulam? Por causa disso aqui, pessoal. Ó, quando a gente olha para os vetores unitários, a gente tem uma situação assim, ó, a gente tem o I, o J e o K. Tem um vetor de 90 graus aqui entre o I e o J. 90 graus dá um cosseno igual a 0. Então o produto escalar entre I com J vai dar 0, I com J dá 0. Do J com o I também vai dar 0, não importa a ordem deles. Do I com o K vai dar 0, porque aqui tem 90 graus também. Do K com o J vai dar 0. Então, quando a gente faz termos cruzados, ó, I com J, I com K, ou J com K, todos eles se anulam. Por outro lado, o I com I, a gente tem I com I, olha só a situação do I com I. A gente tem o I vezes escalar, né, I. Então, a gente tem o módulo do I, que é 1. A gente tem o módulo do I, que é 1. E a gente tem o cosseno de 0, que é 1. Então, isso daqui é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Deu para entender a ideia? A mesma coisa acontece com o J e a mesma coisa acontece com o K. Eles são vetores unitários, tem módulo 1. Então, quando a gente pega dois vetores escritos em notação vetorial, a gente vai fazer todos contra todos, alguns chamam isso de regra do chuveirinho, né? Faz o primeiro termo contra os 3, o segundo contra os 3, o terceiro contra os 3. E aí, todos os termos cruzados se anulam. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó. Esse termo AXI vezes AXI, aliás, BXI, a gente fica com AX, BX vezes 1. Então, AX, BX vezes 1. Ok? Depois a gente tem o AY, BY vezes 1. E o AZ, BZ vezes 1. Então, no fim das contas, quando a gente olha em notação vetorial, em termos das componentes, o produto escalar entre dois vetores pode ser escrito assim, ó. AX, BX
mais AYBY mais AZBZ. Então, além daquela notação do cosseno, né, que é o módulo de um, o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles, a gente também pode escrever em termos dos elementos deles, né, das componentes, dessa forma aqui, como a soma do produto das componentes. Beleza? Agora, para a gente ver se vocês entenderam de verdade, eu vou fazer um teste com vocês. A gente vai imaginar dois vetores, um vetor C e um vetor D, e eles têm módulos 3 e 4 respectivamente. Então o módulo do C é 3, o módulo do D é 4. E a pergunta aqui é, qual é o ângulo entre os vetores se o produto escalar entre os dois é igual? Na primeira situação, o produto escalar entre os dois é 0. Qual o ângulo entre os dois vetores para que o produto escalar seja 0? 90 graus. Então o ângulo entre os dois vetores tem que ser 90 graus, ok? Ou 360 menos 90, que dá 270 graus. Então, 90 graus é a resposta da letra A, porque é isso que faz com que o produto escalar seja 0. Né? A letra B, para que o produto escalar entre C e D seja 12 unidades, qual ângulo tem que ter? Olha, se o ângulo for 0, o cosseno é 1. Então a gente fica com o módulo do C, que é 3. O módulo do D, que é 4. 3 vezes 4 é 12. Aí o cosseno de 0 é 1. Então a gente tem que ter aqui, na letra B, o ângulo tem que ser 0. Vamos lá, ó, na letra A o ângulo tem que ser 90 graus, na letra B o ângulo tem que ser 0. Ok? E agora, para a letra C, se o produto escalar é menos 12 unidades, então a gente precisa que o cosseno do ângulo seja menos 1. Exatamente como é no caso do cosseno de 180 graus. Então o ângulo tem que ser 180. Então as respostas estão exatamente aqui, ó. 0, 90 e 180. Só que invertido, né? Aqui é a resposta do A, aqui do B e aqui do C. Beleza? Um testezinho. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Esse daqui é um problema para a gente resolver. O exemplo é o seguinte. O ângulo entre dois vetores usando o produto escalar. Será que a gente consegue definir qual é o ângulo entre os dois vetores, sabendo as componentes deles? Olha só, a gente tem o vetor A e o vetor B dado em suas componentes. Então eu vou apagar aqui para a gente resolver. Opa, meu apagador não está muito bom, hein? Vai ficar borrado. Deixa eu ver se esse paninho não é melhor. Vai ficar um pouco borrado, mas vai dar pra... Bom, enfim, depois eu vou resolver esse problema no quadro aqui. Olha só, a gente tem o vetor A, que ele tem 3 em I, menos 4 em J. E o vetor B, que a gente tem menos 2 em I, mais 3 em J. Mais 3 em K. Mais 3 em K. Olha só. Como é que a gente vai saber o ângulo entre esses dois vetores? Desenhar não adianta, porque como é que a gente vai desenhar em 3 dimensões e ainda assim conseguir definir qual é o ângulo entre eles? Então, desenhar está fora de cogitação. Qual que é a ideia-chave nesse caso aqui? Ó? A ideia-chave é a gente definir, juntar as duas definições. Uma delas diz que a gente consegue o produto escalar a partir das componentes. Então a gente pode fazer a xbx, a yby e a zbz. Então a gente pode fazer o produto escalar a partir das componentes. A gente vai fazer a xbx, então é 3 vezes menos 2. Aí a gente vai fazer a yby, opa, aqui faltou um chapeuzinho. O AY é menos 4. E o BY é 0, porque ele não tem componente J aqui, então quer dizer que o J é 0. Então aqui é 0. E depois o AZ é 0.
e o BZ é 3. Então, olha só, esse cara é 0, sobra 3 vezes menos 2, que é 6, é menos 6. Então, a gente sabe qual é o valor do produto escalar. O produto escalar entre A e B é menos 6. Agora, a gente tem como calcular o módulo deles. Então, o módulo do A vai ser lembra dos módulos? Módulos é as componentes ao quadrado. Então, a gente consegue definir o módulo do A, o módulo do B, e a gente só vai ficar como incógnita o cosseno do ângulo. Então, olha só, a gente pode isolar esse cosseno, passando esse AB aqui, ó, dividindo lá embaixo. Então, a gente pega o produto escalar, que a gente já sabe o valor, a gente divide pelo produto entre os módulos, que a gente vai ter que calcular, e aí a gente tira o arco cosseno, a gente tem o ângulo. Ok? Então, olha só. Vamos fazer essa conta, ó. O módulo do A, a gente vai pegar a componente x mais a componente y mais a componente z. Só que aqui o z é 0. Até eu poderia ter deixado aqui z a 0 ao quadrado, para ficar mais claro. Daí a gente tem o módulo aqui, ó. Aqui vai dar 9 mais aqui menos 4 ao quadrado vai ficar 16. 9 mais 16 é 25. Raiz de 25 é 5. Então a gente sabe o módulo do A. Agora o módulo do B já tem que fazer na calculadora, né? Já não dá para fazer certinho. Porque aqui a gente vai ter menos 2 ao quadrado fica 4. 3 ao quadrado vai ficar 9. Então 4 mais 9 vai ficar 13. E a raiz de 13, 3,61. Então a gente vai pegar, ó, o produto escalar tá aqui, eu já fiz a conta, até fiz questão de fazer a conta porque é mais fácil, né? Ó, o produto é o produto escalar desse com esse, x com x, y com y e z com z. Vai dar menos 6. Aí a gente põe lá na resposta, ó. O produto escalar é menos 6, o módulo do A, o módulo do B. A gente faz essa conta aqui e tira o arco cujo cosseno é esse valor aqui, que a gente vai obter 109 graus. Viu só que interessante? Então a gente, apenas com as componentes dos vetores, a gente é capaz de determinar qual é o ângulo entre esses dois vetores, se a gente usar essa definição aqui, ó, né? Que parte das definições do produto escalar. Então a definição de produto escalar é uma ferramenta muito poderosa para a gente definir ângulo entre vetores, ok? Aproximadamente 110 graus é o ângulo entre esses dois vetores. Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula de produto escalar. Veja bem, o que a gente vai ter na nossa próxima aula? Próxima aula, como eu já anunciei para vocês, a gente vai continuar falando de multiplicação de vetores, mas dessa vez a gente vai falar do produto vetorial. Então, como vocês já sabem, tudo que a gente fala aqui nesse curso tem a ver com entender a natureza. Principalmente nesse capítulo, a gente está construindo ferramentas para poder resolver problemas físicos mais complexos. E a ferramenta matemática, que é a álgebra vetorial, que envolve esses produtos escalar e produto vetorial, vão resolver muitos problemas físicos. Aí depois a gente vai ver torque, a gente vai ver campos vetoriais lá nos próximos cursos. A gente vai ter a parte dos campos elétricos, campos magnéticos. Gente, assim, a parte vetorial vai ser muito utilizada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fica o convite para vocês curtirem o meu canal, né? Se vocês não se inscreveram ainda, se inscreve agora, ativa a notificação para receber sempre notícias das aulas novas que estão sendo lançadas diariamente. Eu também tenho aqui, ó, o meu Instagram para vocês seguirem. Lá eu posto outros tipos de conteúdo sobre ciência que não tem a ver necessariamente com esse curso. E, como você sabe, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem suas dúvidas nos comentários e continuamos estudando. Até amanhã que tem mais aula. Um abraço, até mais!